Brigas entre colegas, destruição do patrimônio, uso de drogas, ofensas, agressões e ameaças a professores e funcionários fazem parte do dia a dia de muitas escolas em todo o país. Em Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte, o projeto busca transformar essa realidade. Como deve ser feita a abordagem e presença junto aos alunos? Esse é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a juíza da 2ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Ribeirão das Neves, Lívia Lúcia Oliveira Borba. Ela é magistrada há 10 anos e já passou por 4 comarcas, Cerro, Capelinha, Formiga e Ribeirão das Neves, onde está há 4 anos. Doutora Lívia, obrigado por atender mais uma vez aqui o Pensamento Jurídico. Prazer. Muito obrigado. Nós temos também aí os quadros Pensamento Universitário, que me ajudarão, estudantes da Faculdade de Direito, hoje da Dom Helder Câmara, me ajudarão a entrevistá-la. E no terceiro bloco, o quadro Pensamento Literário, no qual a senhora fará indicações, poderá fazer indicações de leitura para os nossos telespectadores. Doutora Lívia, então a nossa primeira questão é exatamente esse tema aí da nossa abertura. São muitos os atos infracionais cometidos por alunos em escolas? Sim, nós recebemos um pedido da Secretaria Municipal de Educação que nos apresentou um diagnóstico com escolas com baixo índice de educação básica, o IDEB, e com muita criminalidade, inclusive dentro da escola. Os principais atos infracionais cometidos dentro da escola são ameaças e lesões corporais, que atingem inclusive professores e diretores. Quer dizer, então tem uma relação direta aí do desempenho dessa escola, desses alunos, Sim, dos colegas e do conjunto escolar todo em função dessa criminalidade ou desses atos infracionais. Sim, essas agressões, as ameaças, elas surgem como um conjunto de fatores, elas não são algo isolado. A escola está num contexto bastante desfavorável nessas escolas que nós visitamos e isso nos levou a pensar em um projeto para uma intervenção precoce nas escolas. Agora, essas ocorrências são comuns em qualquer tipo de escola, seja Certamente. ela pública, privada, sem distinção, não é sim, assim? sim. Não é um modelo da escola nem de classe, costuma acontecer em várias situações em que alunos estão ali reunidos, né, e o conjunto acadêmico também, né? Sim, nós percebemos que às vezes começa com uma ameaça e quando não há uma pronta resposta, isso evolui para um ato infracional mais grave, como a lesão corporal, às vezes o próprio tráfico de droga nas escolas, né, o que demanda realmente uma intervenção mais rápida do Estado. E foi aí que surgiu esse projeto em Neves chamado Intervenção na Escola. Exato. Como é que funciona, como é que é feito esse acompanhamento dos meninos e das meninas? Certo. Nós selecionamos 6 escolas em Ribeirão das Públicas? Neves, todas públicas, em regiões separadas, né, de Ribeirão das Neves, e pensamos que se houvesse uma intervenção em vários setores, isso diminuiria a prática desses atos infracionais. Então, nós atuamos em 4 eixos. O primeiro foi a simplificação do ato infracional. O segundo, a formulação de um plano pedagógico da escola. O terceiro, o resgate dos pais, da comunidade escolar. E o quarto, a segurança da escola, com uma interface com a Polícia Militar e a Guarda Municipal. Ou seja, não tem como deixar isso passar sem uma intervenção, sem uma abordagem. Como é que é feita essa abordagem e como é que a gente caracteriza esse ato infracional? A senhora citou alguns casos aqui de algumas ocorrências. Sim. Mas como distinguir isso de indisciplinas, por exemplo, né? O ato infracional, ele é um crime cometido pelo menor de idade, pelo adolescente. Então, por exemplo, a agressão, ela está prevista no Código Penal como a lesão corporal. Então, ela é um ato infracional, ela não é apenas um ato de indisciplina. Da mesma forma, a ameaça. Há uma previsão no Código Penal como crime e quando ele é cometido por um menor, ele se transforma num ato infracional. Né? Então, agora, há outros atos que não têm essa previsão, não acham essa similitude com o Código Penal e aí se encaixam nos atos disciplinares,
para os quais a escola deve ter uma previsão de consequências no regimento interno. O bullying, por exemplo, é uma situação que tem uma graduação aí, Sim. Às vezes difícil de ser caracterizada, identificada. O bullying, né? não é um exemplo que não pode ser considerado um crime, né? Um ato infracional. Então, nessa medida, a escola precisa desenvolver mecanismos para dar resposta quando aquele ato indisciplinar acontecer. Agora, há situações também, ou a maioria das vezes, a criminalidade não está dentro da escola, às vezes está no entorno dela. Exato. Esse projeto tem esse alcance também? O eixo de segurança, quando ele traz a polícia militar e a guarda municipal para a porta da escola, ou às vezes até para dentro da escola, ela visa melhorar a criminalidade do entorno. Em uma dessas escolas, a diretora nos relatou que, com a presença policial, houve até uma rua de lazer na porta da escola. Ocupação do espaço. Houve uma ocupação do espaço pela comunidade. Não só pela comunidade escolar, mas pela comunidade do bairro. E antes, na porta da escola, havia um ponto de tráfico de drogas, que foi substituído por uma rua de lazer. Agora, é bom que se destaque que Neves tem 78 escolas municipais. E esse projeto nós fizemos como um projeto piloto em apenas 6 escolas. Esse ano nós pretendemos visitar e abranger mais 6 escolas. Com certeza, pelo sucesso dos resultados apresentados. Exatamente. Mas sobre esse assunto eu gostaria que o senhor falasse no próximo bloco. A gente volta então em 1 minuto. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amarges. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amarges.com.br. Hoje estamos falando sobre os atos infracionais em escolas públicas e privadas. A nossa entrevistada é a juíza Lívia Lúcia Oliveira Borba, da comarca de Neves. Doutora Lívia, então eu deixei para a senhora uma questão no bloco anterior a respeito desse projeto. Como é que ele começou? A senhora conheceu de perto a realidade das escolas para criar e desenvolver esse programa? Na verdade, a Secretaria Municipal de Educação, ela nos apresentou um diagnóstico com as escolas que tinham menor índice de educação básica e que apresentavam problemas de criminalidade no entorno das escolas. E aí nós pensamos em atuar em várias frentes, que eu já destaquei, né? Segurança, projeto pedagógico, a relação dos pais e a simplificação do ato infracional. O que vem a ser essa simplificação do ato infracional? É basicamente a grande diferença desse projeto. Antes, o que acontecia? Quando um aluno ameaçava ou batia em um professor, em um diretor ou um colega, isso não era notificado, porque dava muito trabalho para a escola ir até a delegacia com todos os envolvidos para relatar o ato infracional. Então ficava sem uma intervenção, sem uma Exato. abordagem. Aquilo ficava sem uma resposta. Nós simplificamos de forma que a escola, quando houver uma ameaça ou uma lesão corporal, ela vai fazer uma notificação diretamente ao Ministério Público. Ela vai notificar o Ministério Público com as informações desse ato infracional. E rapidamente nós vamos fazer uma audiência para advertir esse menor, que é a primeira medida socioeducativa, ou aplicar a prestação de serviço à comunidade. E como tem sido a reação dos meninos à presença da senhora do Ministério Público, quer dizer, essa nova realidade deles aí? Os adolescentes passaram a perceber que haveria nessas escolas uma pronta resposta às ameaças e às lesões corporais. Um limite, né? Uma resposta a isso, né? Porque essa audiência ela é feita com dinâmicas, eles são chamados a participar, a refletir se aquele ato infracional é o caminho correto.
se eles vão querer seguir aquele caminho infracional para a vida deles. E, paralelamente, os pais se reúnem com a psicóloga para uma roda de conversa, para que eles saibam lidar com esse adolescente que está começando o ato infracional. Muito bem, eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria antes de chamar os estudantes da Faculdade de Direito Dom Helder Câmara para me ajudar a entrevistar lá. Primeira pergunta, por favor. A educação familiar é a principal. Devido à grande demanda que o judiciário tem atualmente, você veria outro meio tão eficiente quanto esse projeto, envolvendo apenas a relação família e escola? Jeane, eu entendo que para escola apresentar um bom resultado, vários atores devem atuar para que isso ocorra. Além do Poder Judiciário, que eu acho importante a presença na escola, até como uma influência positiva, é importante também a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a presença dos pais e dos pedagogos, dos diretores, para que a escola possa apresentar um resultado mais positivo. Tramita no Congresso Nacional há 17 anos um projeto que prevê a contratação de psicólogos e assistentes sociais para escolas com alto grau de violência. Em que medida você acredita que esse projeto pode ser implementado em larga escala no país? Certamente, ter um apoio psicológico e social seria muito importante, porque nós percebemos que os problemas, eles vêm de fora da escola. Eles começam no ambiente familiar, né, por uma série de fatores e vão desaguar na escola. As medidas socioeducativas para menores infratores são verdadeiramente eficazes? Thaís, é preciso investir nas medidas em meio aberto. O Estado de Minas Gerais, ele sofre uma crise de vagas de internação. São poucos centros de internação. Em Neves existe um, com 86 adolescentes cumprindo medida de internação, mas nós sabemos que essas vagas não atingem todos aqueles adolescentes que praticaram atos infracionais graves. Então, nesse sentido, é preciso ressignificar a prestação de serviço à comunidade, por exemplo. Muito bem, agradeço então a participação dos estudantes da Faculdade de Direito Dom Helder Câmara. Doutora Levi, então a senhora falou um pouco sobre o programa desenvolvido lá nessa intervenção das escolas, sobre os resultados. Que indicadores a senhora já tem que o caminho está correto, que esse programa pode ser estendido para outras escolas também? Certo. O projeto começou em agosto do ano passado. Nós fomos nas 6 escolas, pessoalmente, tiramos dúvidas dos pais, dos próprios alunos e esclarecemos que aquelas lesões ou ameaças cometidas naquelas 6 escolas passariam a receber essa audiência lá no fórum. E todos os adolescentes encaminhados pelas escolas, todos eles não cometeram outros atos infracionais. Não teve reincidência, então? Não, então a reincidência foi 0. A escola, ela selecionou aqueles menores que apresentavam, já tinham praticado esses atos infracionais, né, como ameaça e lesão, e eles não voltaram a praticar desde então, o que eu considero um sucesso. Ou seja, diante das crianças, adolescentes, todos temos responsabilidades. Pais, começando em casa, Sim. depois os professores nas Correto. escolas, as forças de segurança, enfim, também o poder público não pode desistir das crianças, para que Sim. realmente o crime não organizado não as absolva depois, mais tarde, né? Agora, como é que começa essa abordagem? Porque indisciplina, como lidar com a indisciplina para que ela talvez não se transforme em um ato infracional? Um dos meios que eu reputo interessantes é fazer com que os próprios alunos e a comunidade escolar participem da construção do projeto pedagógico da escola, para que eles percebam que aqueles atos indisciplinares terão consequências dentro da escola. Não é tudo o que acontece na escola que vai gerar um processo judicial. Isso não é nem o esperado, mas se chegar a um ato mais como uma ameaça, uma lesão, aquilo deve ter uma pronta resposta judicial. Desacato às autoridades, aos professores, isso é crime? Na verdade, o desacato é ao funcionário público, né? Então, na verdade, ali para o professor não estaria bem configurado o desacato, não.
Muito bem. Vou fazer um intervalo novamente. Gostaria que no próximo bloco só falasse um pouco mais aí sobre esse projeto, os parceiros desse projeto. Sim. E essa tentativa aí de expansão para outras escolas. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo sobre o aumento dos atos infracionais de alunos em escolas públicas e privadas. A nossa entrevistada é a juíza da 2ª Vara Criminal da Infância e da Juventude da Comarca de Ribeirão das Neves, Lívia Lúcia Oliveira Boba. Doutora Lívia, deixei para você uma questão no bloco anterior a respeito dos parceiros, a importância que esse projeto tem de envolver quase que uma rede de disciplinas, e dialogando na psicologia, enfim, na área jurídica e também na área da segurança pública, para poder chegar, convergir para esse sucesso do projeto. Como é que é essa parceria? É necessário que haja essa multidisciplinariedade para atender a escola. Quando nós começamos o projeto, nós percebemos que a maioria dos diretores e professores se encontra muito sozinho. Nas escolas em que nós fomos, foi frequente a presença de traficantes na porta das escolas, como se isso fosse uma coisa normal. E a segurança no país todo é um desafio muito grande, quer dizer, impactou ali nas escolas. Sim. Realmente os professores ficaram sem saber o que fazer com isso, né? Isso, né? Então, quer dizer, o traficante, você imagina que público enorme para um traficante na porta de uma escola, né? A quantidade de alunos em idade ali de 10 a 18 anos, é um público realmente enorme, né, para ele atuar. Então, é necessário chamar vários setores, segurança pública, os professores, os diretores e os pais também, para que eles percebam a importância da escola, na formação do indivíduo. Na vida das pessoas, das crianças, né? Na formação deles. Quer dizer, e ocupando aquele espaço, foi até as ruas e demonstrando que não há um abandono daquele equipamento público, daquele espaço da comunidade. Quem foi expulso de lá foi praticamente, aí são os bandidos, os criminosos, né? É importante também que o aluno, o adolescente, ele se perceba dono daquele espaço, ele zele pela escola. Ele saiba que quando ele danifica o patrimônio, que aquilo ali ele próprio irá sofrer aquela consequência. Afetado com isso, né? Sim. A senhora falou sobre esse projeto de intervenção na escola, né, que se preocupa com o ato infracional, questão da segurança, mas também falou em projeto pedagógico. Isso pode, por exemplo, chegar aí a uma situação de adotar o regime integral, a escola integral para esses meninos? Seria maravilhoso. Em Ribeirão das Neves, eu acredito que é um número muito reduzido que se encontra na escola integral. Eu nem sei. Até porque é aquela ocupação, em vez de ficar com o tempo livre, com a mente ociosa, poderiam fazer oficinas e estudar um pouco mais, né? Certamente. Alguns casos, doutora Lívia, só quer concluir? Eu só queria concluir que quando nós chegamos em Ribeirão das Neves há 4 anos, foi realizado um diagnóstico da infância e foi detectado que apenas 10% das crianças de 0 a 6 anos estão na escola. É um número bastante Então, baixo aí. Quer dizer, são mães que precisam trabalhar em Belo Horizonte, que às vezes acordam 5 horas da manhã e essas crianças estão na rua. Abandonadas, em tese, abandonadas e à disposição de coisas aí impróprias. Doutora Lívia, algum caso dessas abordagens já feitas pelo programa da intervenção ou de outra maneira aí, que saiu, que foi além da advertência, chegou à internação, por exemplo, desses meninos? Sim, acontece, né? Na verdade, nós sabemos que esse projeto, ele não atinge 100% dos adolescentes. Tem aqueles que já estão numa fase mais avançada. Então, é bom que se destaque que a advertência e a prestação de serviço à comunidade, ela não é dada àquele adolescente que já tem uma lista de atos infracionais anteriores, né? Esse projeto visa aquele adolescente que está começando a praticar o ato infracional. Está ingressando no mundo aí para que ele seja chamado à reflexão. Esse projeto poderia dar certo ou é feito também nos centros socioeducativos?
No centro socioeducativo ele já está cumprindo a medida socioeducativa, né? Mas o que deve ser feito lá, que eu vejo um investimento do Estado, é a escolarização dentro do centro socioeducativo. O incremento da escola que existe no centro socioeducativo. Às vezes é a primeira oportunidade de ele lidar com a própria Exato. escola, já que fora de lá ele não conseguia ter uma vida normal, né? É importante que haja um investimento maciço do Estado na escola e na profissionalização desse menor que cumpre a medida de internação. Muito bem. Eu volto a esse tema daqui a pouquinho, doutora Lívia. Gostaria que agora a senhora indicasse para nós, fizesse para a gente a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário, por favor. Bom, eu trouxe esse livro que se chama Garra, O Poder da Paixão e da Perseverança, de Angela Duckworth. É uma psicóloga americana, de origem chinesa, que ela diz que, na verdade, a garra, ela se sobrepõe ao talento em muitas situações. E ela resume garra sendo a paixão e a perseverança para se conseguir atingir resultados de longo prazo. E eu acredito que nada mais conveniente de se falar para os adolescentes como a necessidade de se ter garra para superar o ambiente adverso em que às vezes eles encontram nas escolas públicas. Uma boa indicação aí. Obrigada. É preciso ter atitude mesmo, né, doutora? Nessa discussão da infância e juventude, a senhora lida com isso diariamente, nessa experiência que a senhora tem aí, a discussão ainda não tem, é inacabada, a questão da maioridade penal. Para onde que isso vai parar? Bom, pois na minha visão, é uma opção simplista para um problema bem mais complexo do que simplesmente reduzir a maioridade penal, né? Existe, como eu disse, uma dificuldade de vaga no sistema socioeducativo estadual e uma dificuldade de vaga também no sistema prisional convencional. Então, apenas reduzir a maioridade penal, eu não vejo como solução para o problema, não. É um clichê, mas a solução está em educação. Ok, outro clichê também, rapidamente aqui, a questão do Estatuto da Criança e Adolescente. Alguns reclamam que ele é permissivo, que ele deve ser aperfeiçoado. A opinião da senhora sobre o Estatuto? Ele precisa ser divulgado, ele precisa ser conhecido. Aplicado. Aplicado, e nesse sentido, eu não vou poder visitar todas as escolas de Neves, mas os comissários da infância irão às 78 escolas municipais de Ribeirão das Neves, levando a mensagem do Estatuto da Criança e do Adolescente, levando conhecimento sobre os direitos e deveres previstos nessa lei. Mais uma vez, atitude e iniciativa. Isso. Muito bem, eu conversei aqui com a juíza da 2ª Vara Criminal da Infância e da Juventude da Comarca de Ribeirão das Neves, Lívia Lúcia Oliveira Bob, discutimos aí sobre o aumento dos atos infracionais nas escolas públicas e privadas e o que fazer a respeito. Doutora Lívia, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. O prazer foi meu. Bom, nós agradecemos também e ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.